O capítulo 24 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Joaquim, rei de Judá, o reinado de Joaquim, Jeoaquim, rei de Judá, depois o reinado de Joaquim, rei de Judá, e por fim, o reinado de Zedequias, rei de Judá. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e o primeiro livro dos Reis. E hoje, então, segundo livro dos Reis, penúltimo capítulo desse livro. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Brevíssima história então sobre o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Agora, o início da história, ou melhor, toda a história do reinado de Joaquim, o nome comum, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mão do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também a deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, o tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Essa foi a história então do reinado de Joaquim, rei de Judá. Agora o reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade, e veja que todos eles são novos, né? Quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Bom, assim eu finalizo então o capítulo 24 do segundo livro dos Reis. No próximo vídeo, capítulo 25, no vídeo anterior, capítulo 23, que deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do segundo livro dos Reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Joaquim, rei de Judá, o reinado de Joaquim, Jeoaquim, rei de Judá, depois o reinado de Joaquim, rei de Judá, e por fim, o reinado de Zedequias, rei de Judá. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e o primeiro livro dos Reis. E hoje, então, segundo livro dos Reis, penúltimo capítulo desse livro. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma.
Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Brevíssima história então sobre o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Agora, o início da história, ou melhor, toda a história do reinado de Joaquim, né, o nome comum, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mão do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, o tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Essa foi a história então do reinado de Joaquim, rei de Judá. Agora o reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade, e veja que todos eles são novos, né? Quando começou a reinar, ele reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Bom, assim eu finalizo então o capítulo 24 do segundo livro dos reis. No próximo vídeo, capítulo 25, no vídeo anterior, capítulo 23, que deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do segundo livro dos reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Joaquim, rei de Judá, o reinado de Joaquim, né, Jeoaquim, rei de Judá, depois o reinado de Joaquim, rei de Judá, e por fim, o reinado de Zedequias, rei de Judá. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e o primeiro livro dos reis, e hoje então, segundo livro dos reis, penúltimo capítulo desse livro. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor.
O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Brevíssima história então sobre o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Agora, o início da história, ou melhor, toda a história do reinado de Joaquim, né, o nome comum, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mão do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também a deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, o tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Essa foi a história então do reinado de Joaquim, rei de Judá. Agora o reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade, e veja que todos eles são novos, né? Quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Bom, assim eu finalizo então o capítulo 24 do segundo livro dos reis. No próximo vídeo, capítulo 25, no vídeo anterior, capítulo 23, que deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do segundo livro dos reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Joaquim, rei de Judá, o reinado de Joaquim, né, Jeoaquim, rei de Judá, depois o reinado de Joaquim, rei de Judá, e por fim, o reinado de Zedequias, rei de Judá. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, e eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel e o primeiro livro dos reis. E hoje, então, segundo livro dos reis, penúltimo capítulo desse livro. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Brevíssima história então sobre o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Agora, o início da história, ou melhor, toda a história do reinado de Joaquim, né, o nome comum, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele.
No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mão do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também a deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, o tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Essa foi a história então do reinado de Joaquim, rei de Judá. Agora o reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade, e veja que todos eles são novos, né? Quando começou a reinar, ele reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Bom, assim eu finalizo então o capítulo 24 do segundo livro dos reis. No próximo vídeo, capítulo 25, no vídeo anterior, capítulo 23, que deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do segundo livro dos reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Joaquim, rei de Judá, o reinado de Joaquim, Jeoaquim, rei de Judá, depois o reinado de Joaquim, rei de Judá, e por fim, o reinado de Zedequias, rei de Judá. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e o primeiro livro dos reis, e hoje então, segundo livro dos reis, o penúltimo capítulo desse livro. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Brevíssima história então sobre o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Agora, o início da história, ou melhor, toda a história do reinado de Joaquim, nome comum, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mão do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também a deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, o tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias.
Essa foi a história então do reinado de Joaquim, rei de Judá. Agora o reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade, e veja que todos eles são novos, né? Quando começou a reinar, ele reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Bom, assim eu finalizo então o capítulo 24 do segundo livro dos reis. No próximo vídeo, capítulo 25, no vídeo anterior, capítulo 23, que deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do segundo livro dos reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Joaquim, rei de Judá, o reinado de Joaquim, né? Jeoaquim, rei de Judá, depois o reinado de Joaquim, rei de Judá, e por fim, o reinado de Zedequias, rei de Judá. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, e eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel e o primeiro livro dos reis, e hoje então, segundo livro dos reis, penúltimo capítulo desse livro. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país, e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá, conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Brevíssima história então sobre o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Agora, o início da história, ou melhor, toda a história do reinado de Joaquim, né, o nome comum, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Elnatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mão do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também a deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, o tio de Joaquim, reinar em seu lugar, e mudou seu nome para Zedequias. Essa foi a história então do reinado de Joaquim, rei de Judá. Agora o reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade, e veja que todos eles são novos, né? Quando começou a reinar, ele reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Bom, assim eu finalizo então o capítulo 24 do segundo livro dos reis. No próximo vídeo, capítulo 25, no vídeo anterior, capítulo 23, que deixaria aqui no final. Valeu! O capítulo 24 do segundo livro dos reis trata sobre as seguintes histórias: o reinado de Joaquim, rei de Judá, o reinado de Joaquim, né, Jeoaquim, rei de Judá, depois o reinado de Joaquim, rei de Judá, e por fim,
o reinado de Zedequias, rei de Judá. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre a Bíblia, eu estou gravando todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e o primeiro livro dos reis. E hoje, então, segundo livro dos reis, penúltimo capítulo desse livro. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor a fim de removê-los da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com os seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Brevíssima história então sobre o reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Agora, o início da história, ou melhor, toda a história do reinado de Joaquim, o nome comum, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia a mão do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também a deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, o tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Essa foi a história então do reinado de Joaquim, rei de Judá. Agora o reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade, e veja que todos eles são novos, né? Quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Bom, assim eu finalizo então o capítulo 24 do segundo livro dos reis. No próximo vídeo, capítulo 25, no vídeo anterior, capítulo 23, que deixaria aqui no final. Valeu!